Durante toda a quarta-feira, 9 de outubro, tornados nos Estados Unidos precederam a chegada de um esperado furacão. Milton, o nome dele, formou-se com força no Golfo do México ainda no último fim de semana. As imagens de satélites eram assustadoras. Elas mostravam um funil violento avançando sobre o mar na direção da Flórida. Um drone registrou ondas de até 8 metros de altura, isso dentro do furacão Milton. Um drone dentro do olho do furacão, literalmente, registrou essas imagens. Enquanto o furacão se aproximava, as autoridades dos Estados Unidos preparavam a população para o pior. Quase 6 milhões de pessoas receberam ordens para sair de suas moradias. E outras milhares foram orientadas a proteger as janelas da casa, estocar água, estocar comida. A cidade está vazia, os supermercados também já estão vazios, você não encontra mais água para comprar. Eles já limitaram a quantidade, por exemplo, de pacotes de água que você pode comprar, então são somente 2 por pessoa. Foram dias de expectativa e preparação para a chegada de Milton. Havia até a previsão de que ele iria inaugurar uma nova categoria de super furacões. Perto das 9 horas da noite de quarta-feira, no horário local, Milton entrou na Flórida pela cidade de Siesta Key, com ventos de até 200 km por hora. O furacão tocou o solo em Sarasota, 90 quilômetros do sul daqui de onde eu moro, e os ventos já começaram a vir para o nosso caminho. Agora são 9h20 da noite, aqui acabou a luz, faz mais ou menos 15 minutos. Há 590 mil brasileiros vivendo na Flórida. Uma delas é Priscila, que está por lá há 8 anos. Apesar dos alertas, ela preferiu ficar em casa. Para ser muito honesta com você, eu me arrependo profundamente. Graças a Deus não aconteceu nada demais com a nossa casa ainda. Se Deus quiser, não vai acontecer. Mas o terror da casa chacoalhar, nossa casa tem muitas vidraças, e parecer que a chuva está muito alta, parece que está entrando aqui dentro de casa. E todos os vidros batendo muito e o vento tão forte que está fazendo essas luminárias que a gente tem lá fora bater contra a vidraça, então parece que vai cair, vai quebrar a qualquer momento. A gente está meio que em pânico. Eu tenho 2 filhos pequenos que, graças a Deus, conseguiram dormir agora há pouco, mas eu me arrependo de não ter saído antes. O também brasileiro Rossano tinha os mesmos planos de Priscila, mas foi obrigado a sair. Eu fechei a casa toda com madeira nas janelas, mas eu ia ficar na casa. Só que quando eu estava do lado de fora, a polícia veio e demandou que eu me retirasse, esperou sair, eu tive que sair. Então eu usei a rota de fuga. E por sorte eu vim porque ontem eu vi um vídeo de um tornado passando exatamente em cima da minha casa. Eu não sei nem se eu tenho casa mais, então amanhã, hoje no caso, eu volto para ver se atingiu exatamente a minha casa ou se passou do lado, mas passou um tornado na minha quadra. O furacão Milton foi se enfraquecendo conforme se aproximava da costa. Da categoria 5, que é a mais perigosa, passou para a categoria 3 quando tocou o solo. Mesmo assim, causou um rastro de destruição. O teto do estádio do Tampa Bay Rays, time de beisebol da cidade de Tampa, foi arrancado pela força do vento. O estádio tinha sido preparado para servir de abrigo aos mais de 8 mil agentes da Guarda Nacional e socorristas de outros estados que foram à região para ajudar a proteger a população. Mais de 3 milhões de casas ainda estão sem energia. Linhas de transmissão foram danificadas em todo o estado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Milton e a assustadora temporada de furacões. Por que fenômenos como o furacão Milton podem ser mais intensos e frequentes neste e nos próximos anos? Eu converso com Raquel Krahenbuhl, correspondente da TV Globo, que fala comigo direto de Orlando, na Flórida. E com Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo. Sexta-feira, 11 de outubro. Raquel, eu começo te perguntando onde exatamente você está. A gente ainda está aqui no hotel que a gente passou a noite, que era aquele hotel com uma área de segurança, se a gente precisasse. Aqui os vidros são vidros protegidos, né, para furacão. Então, e na cidade de Orlando, perto da cidade de Orlando. Uma área que foi muito bem pensada durante essa cobertura, justamente para não colocar a nossa equipe em risco. Eu queria que você levasse a gente
para o lugar que você viu. Como é que você chegou a Orlando quando você começou a entender que a situação estava muito feia? Conta pra gente. Acho que eu comecei a ficar com medo, Natuza, já saindo de Washington. Porque na noite anterior, quando a gente descobriu que a gente ia ter essa missão, eu já comecei a... Nossa, será que mesmo assim, nesse lugar que a gente vai estar, vai ser uma cobertura segura e tal? Eu tenho medo de raio, eu tenho medo de tempestade, de ventania. Então, eu vim um pouco na insegurança, mas, né, como a gente estava falando, o jornalista vai onde a notícia está, somos prestador de serviço nessa hora, então, vim animada para essa cobertura, vim querendo muito descobrir tudo. E a gente chegou, então, em Orlando. De Orlando, a nossa primeira missão era pegar suprimentos, os mantimentos, água, gasolina. Faltava já água, faltava gasolina no posto. E a gente, depois que conseguiu tudo isso, seguiu o caminho, então, para Tampa, que seria a primeira região atingida pelo furacão. Como é que funciona? Quando acontece esse tipo de furacão, a cidade, o condado, te divide em zonas de evacuação, que vai da letra A à letra B, e tem uma zona chamada Zona X, que é uma zona que não tem evacuação. Eu moro na zona que não tem evacuação, então minha evacuação não é mandatória, ela é facultativa. Nós optamos por ficar aqui, mas, por exemplo, a gente não tem luz, a minha luz acabou logo no começo, temos tendo abastecimento de água está normal, mas luz e conexão Wi-Fi a gente já perdeu aproximadamente 3 horas aqui. E eu já estava um pouco ali mais insegura, até as pessoas me ligaram, Raquel, né, chefia e tudo mais, eu sei que você, né, é uma repórter corajosa, impetuosa, mas toma cuidado, sua segurança em primeiro lugar, não quero que você se arrisque, não quero um arranhão. Eu falei, fica tranquilo, porque nessa cobertura eu também não estou tão corajosa, então vai ser tudo seguro. Então a gente foi para Tampa, ali em Tampa, no dia seguinte, isso foi tudo na terça-feira, no dia seguinte em Tampa, na quarta-feira a gente foi fazer uma ronda inicial ali, especialmente as regiões ali mais perto da água, já estavam com ordem de retirada obrigatória. Mas a gente foi checar, a gente ainda estava num período, numa janela que dava para checar, a gente foi ver como é que estava vazio, não tinha ninguém na rua, o que a gente viu foi muito entulho por todo lado, que tinha sido dos estragos do Helene, do furacão que chegou 2 semanas antes. Nos Estados Unidos passa de 220 o número de mortes causadas pelo furacão Helene. Mais de 800 mil pessoas ainda estão sem luz em 4 estados. A região montanhosa da Carolina do Norte é a mais atingida. Este foi o furacão mais fatal desde o Katrina, que atingiu a cidade de Nova Orleans em 2005 e matou 1.390 pessoas. Então, quando a gente começou a ver tudo aquilo, a gente ficou chocado. Eu lembro uma cena ali naquele momento, Natuza, a gente estava... Era uma cidade, não tinha mais ninguém, todo mundo já tinha abandonado a casa. E tinha um alarme disparando dentro de uma casa que não parava. Então, aquilo foi uma coisa que marcou a gente, porque aquele alarme parecia uma cena de guerra. O alarme disparado, não tinha ninguém para desligar, não tinha ninguém na rua, só entulho. E daí a gente pensava, né, as autoridades estavam alertando para esses entulhos, que quando vem um furacão com um vento de 200 km por hora e joga isso tudo para cima, e vira arma, vira tipo projéteis, que se pegar em alguém, era vidro, era pedaço de madeira afiada, cama, tudo que você pode imaginar tinha ali. Eu entendo que vocês chegaram em Tampa por carro, como é que estava a estrada? Isso, a gente foi por carro e a estrada também já foi algo que já começou a me deixar preocupada, porque tinha pouquíssimos carros indo naquela direção. E muitos na direção contrária? Voltando, contrária. Então, quando a gente viu, mais uma vez, né, mostra o jornalista vai atrás da notícia, sendo ela qual for, perigosa ou não, a gente vai, porque a gente tem que mostrar, tem que ter alguém ali para justamente ajudar a população. E a gente estava ali prestando um serviço para a população que também estava ali, né, de certa maneira, para os brasileiros que estão nessa região, tem muito brasileiro nessa região, mostrando realmente os perigos. E foi ali, então, nessa estrada, quando a gente começou a ir, que bateu o medo de novo. Tive vários momentos de medo e esse foi um. Falei, mas será que a gente deve ir? Daí eu conversava muito com o Vitor, nosso produtor, o Daniel, o cinegrafista. Eu falei, meninos, vocês estão ok para ir? Tá todo mundo seguro? E o Vitor sempre falava, olha, se você não estiver confortável, a gente volta. Se ninguém estiver confortável, tem que estar todo mundo bem, todo mundo confortável, todo mundo seguro. E a gente saiu de novo de carro. E no dia que a gente saiu de lá, a gente parou antes num abrigo, depois eu até posso falar um pouco mais do abrigo, mas a volta também foi muito tranquila.
Eu estava desesperada aqui, porque eu falava com os moradores, eles falavam, agora a gente não vai mais sair, porque agora já é tarde demais. Tem o risco de ficar? Tem, mas também tem o risco de sair, porque a gente pode sair, pegar uma tempestade, tornado, ventania, trânsito no caminho, e daí acaba a gasolina, porque não tinha mais gasolina nos postos, e daí a gente fica na estrada, assim, muito exposto a essas condições. Então, as pessoas, naquele momento, muitos já não estavam mais indo embora. Falaram que era tarde demais. E eu falava, será que tá tarde demais para a gente ir embora agora também? Melhor pegar um lugar aqui por perto, seguro. Mas aí a gente veio e a estrada estava tranquila, a gente fez esse caminho de volta muito facilmente, porque a maioria das pessoas que fizeram a retirada, né, que estavam saindo da região, já tinham saído no dia anterior. Agora, você disse que parou num abrigo, imagino que você tenha conversado com as pessoas. Pessoas que moram lá há décadas e que saíram de casa simplesmente de uma hora para outra, mas que nunca tinham precisado deixar os seus lares. O que elas te contaram? Que tipo de aflição elas relataram para você? Esse relato que você estava falando, Natuza, foi um dos que mais assim mexeu comigo, porque quando eu vi essas duas mulheres chegando, uma senhora, bem senhora, acho que ela tinha mais de 80 anos, a dona, e a filha dela, a Donete, chegando assim num carro, né, especialmente a mãe parecia bem vulnerável, ela estava numa cadeira de roda, segurando um cachorrinho e poucas sacolas na mão, mais nada. Daí, na hora que eu vi as duas ali, eu já comecei a ter uma sensação, assim, sabe, um aperto. Eu fui lá conversar com elas, conversei um pouco com a mãe, que é uma senhora de quase 80 anos, falou que nunca teve que ir para um abrigo antes, e que era a primeira vez, e eu falei, você tá assustada? Ela falou assim, estão falando pra gente que esse furacão pode levantar nossa casa, né, pode jogar nossa casa pro céu. E então ela tava ali trazendo os remédios dela, só uma cobertor e um cobertor e um travesseiro, o cachorrinho dela, e daí mexeu mais ainda falar com a filha, que a filha se emocionou. Ela começou a chorar quando ela falou, foi muito difícil, eu moro na mesma casa há 42 anos, e foi muito difícil ter que trancar a casa e ter que sair, e sem saber se ela ia voltar, se a casa dela ia estar lá. Aquele momento me emocionou, quando ela falou isso, que não sabia se ia ter casa para voltar, e ela começou a chorar, e olhando assim a cena das duas, né, vulneráveis ali, segurando só umas sacolinhas e o cachorrinho, foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E ali no abrigo mesmo, sabe? As cenas que a gente viu das pessoas chegando, e pessoas que vão pro abrigo são pessoas normalmente que são mais vulneráveis. Tem menos condições financeiras também, porque quem tem mais condições financeiras ou pega um avião, ou pega um carro e vai para casa, para outro estado, e para hotel. Então ali foi difícil ver as pessoas chegando ali. E aquele era um abrigo que aceitava animais de estimação, por isso esse cachorrinho. Então, tinha muita gente vindo com o cachorrinho, abraçando. Teve um senhor que falou pra gente, esse daqui é meu terapeuta, só trouxe ele, não preciso de mais nada. As pessoas da supervisora, a gerente do abrigo, estava falando que ali eles oferecem, né, 3 refeições por dia, eles também oferecem apoio emocional. Porque muita gente chega ali realmente mexido, né, ansioso, angustiado, sem saber o que vai acontecer, e é uma situação muito difícil. Essas pessoas nunca tiveram lá antes, mas outras já tiveram antes, né, já teve gente que já perdeu tudo antes, então foi ali no abrigo, foi a parte que mais mexeu comigo, e depois eu acho que ainda estou digerindo um pouco do que aconteceu ali. Não é muito natural que aconteça isso. Eu queria entender muito como é que é esse abrigo. A gente não podia filmar lá dentro, então a gente filmou tudo do lado de fora, mas o Vitor entrou, o Vitor, nosso produtor, e ele, era uma escola, né, Vitor? Era uma escola, e daí eu perguntei para a gerente, eu falei, mas é seguro mesmo? Ele falou, porque a construção é feita de material que é resistente a furacão, a gente está numa área que não tem risco de inundação, numa área mais alta, então ela estava explicando a segurança do lugar, ela estava segura de que ali nada ia acontecer. 70 mil moradores estão em 31 abrigos do governo estadual. Os meteorologistas estimam que as enchentes podem chegar a 4 metros de altura. De acordo com o governador da Flórida, Ron DeSantis, a região da Baía de Tampa, na costa oeste, conseguiu evitar o pior porque o furacão chegou antes da maré cheia. E realmente aqui as estruturas de muitas casas, né, elas são casas que são feitas de, às vezes, até uma madeira, que é muito fácil para derrubar a casa inteira, levantar a casa inteira para o ar, né? Meio aquela coisa, o mágico de Oz. Mas essa era uma estrutura de concreto e parecia realmente seguro, tudo muito bem organizado. O Vitor entrou lá dentro, ele viu as pessoas fazendo o registro de quem ia ficar em cada quarto, a separação ali. Pode colocar o Vitor aí para conversar com a gente?
Olha, tinha muita gente que claramente estava nervosa de estar lá, assim, mas que também parecia que tinha uma energia ali, um companheirismo, de que todo mundo sabia que não se conhecia, estava nervosa, mas estava feliz que podia ter aquele espaço para estar lá. Então, assim, gente que estava com crianças e que parecia que estava meio que tentando entrosar com os outros para tranquilizar todo mundo. É uma coisa que a gente vê muita solidariedade, né, entre Muita as pessoas, solidariedade. muita gente se ajudando. Até as pessoas que vinham ali pro abrigo, muitas vinham com voluntários trazendo eles. Essas duas senhoras vieram com um taxista que estava fazendo voluntariado, ajudando as pessoas a saírem das casas, que não tinham condições de sair, né? Exatamente. E brincando com os cachorros, brincando com criança. Eu acho que também, da parte dos voluntários e do pessoal que trabalhava no abrigo, eu acho que é uma postura muito assim de estar alegre. E não necessariamente alegre, mas com uma postura positiva, assim, para que as pessoas se sentissem seguras e confortáveis. Emocionalmente bem. Lá. Isso, confortáveis, foi a Exatamente. palavra que eles usaram muito. A gente quer que eles estejam aqui confortáveis e sabendo que eles estão seguros. E o lugar que você viu era um lugar com camas, colchões no chão? Como é que era? Eu não cheguei aí na parte dos quartos, eu entrei numa área mais comunitária que as pessoas chegavam, aí primeiro elas faziam um registro ali, acho que você só precisava ter um documento, mas mesmo se você não tivesse, você era bem recebido ali. Uma vez que você fazia um registro, você ganhava como se fosse uma pulseira que eles colocavam nas pessoas que estavam chegando e elas eram direcionadas para a área onde tinha espaço para ficar. Mas basicamente a área onde todo mundo ficava era um grande refeitório, assim, que era o refeitório da escola mesmo, onde eles tinham várias mesas, as pessoas sentavam, podiam conversar, e era ali também que as refeições iam acontecer. Ô, Natuzzi, uma das coisas que você perguntou de cama, não tem cama. Uma das coisas que a gerente estava contando na entrevista que a gente fez é que eles não dão leitos, camas para as pessoas, então eles pedem para as pessoas trazerem cobertor, travesseiro, muita gente ia ter que dormir mesmo, deitar ali no chão mesmo. E os itens o menor possível, porque não tinha espaço para as pessoas trazerem muitos itens pessoais. A gente vi gente trazendo muita coisa, e as mulheres olhavam as gerentes falando assim, nossa, aqui, ali não dá para aceitar tudo isso, sabe? Então era triste de ver as pessoas saindo de casa, deixando tudo para trás, como essa senhora estava falando, trancando tudo e indo sem saber o que ia acontecer, apenas com uma sacolinha na mão. Bom, acabou de se juntar a nós e nos dando muita cor para essa informação, o Vitor Bonini. Raquel, eu não tenho palavras para agradecer a você, para agradecer ao Vitor. Continue se protegendo e muito obrigada pelo relato vívido que você nos deu aqui. Obrigada a você pela oportunidade, Natuzzi. É muito importante a gente estar num lugar desses, né, nessas horas, trazendo essas informações e ajudando da maneira que a gente pode, né? Quem a gente pode, que é o serviço prestado pelo jornalismo. É o nosso trabalho. Um beijo para vocês. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Tchau, tchau. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Fábio Luengo. Fábio, o furacão Milton tocou o solo na categoria 3, mas a expectativa era que ele fizesse isso, chegasse na categoria 5. E a categoria 5 é bom dizer que é o último nível, né? Vai de 1 a 5. Eu gostaria que você explicasse para a gente o potencial desse furacão. O que significa um furacão de categoria 5 e um furacão de categoria 3? Bom, a categoria do furacão, ela depende da velocidade do vento. Na categoria 5 são ventos acima de 250 km por hora, enquanto a categoria 3 são ventos acima de 170 km por hora. Então, a gente tinha essa expectativa de atingir com categoria 5 devido ao grande e rápido intensificação do Milton, né? Ele, em menos de 24 horas, ele acabou passando de 1 para 5, já muito próximo da Flórida. Então, por conta disso, a gente esperava que o cenário fosse ainda pior do que já foi. Fábio, a previsão inicial para a chegada do Milton é que ele poderia ser o pior furacão a atingir a Flórida em mais de um século. Isso quem dizia eram meteorologistas, autoridades dos Estados Unidos. Por que ele era tão temido assim? Falou-se até que ele poderia, inclusive, inaugurar uma nova categoria de furacões. Ele foi temido justamente por essa rápida intensificação. Como ele se intensificou de uma maneira muito rápida, provavelmente nunca vista antes, os meteorologistas acabaram ficando com esse medo de ele continuar se intensificando, uma vez que as águas do Golfo do México
são naturalmente muito quentes e eles são está ainda mais quente do que o normal. Essa já é considerada uma das piores temporadas de furacões no Atlântico da história. E parte da explicação está na temperatura do oceano, que está há mais de um ano com 2 graus acima da média. Já há um consenso entre os cientistas de que o aquecimento das águas do Atlântico e da atmosfera está contribuindo para uma quantidade maior de eventos climáticos extremos. Os furacões se formarem, necessariamente a gente precisa ter a temperatura do oceano na casa dos 26, 27 graus. A gente está com temperaturas aí próximas aos 30 graus, então está bastante quente, a gente deve ter ainda bastante furacões se formando por lá. Tinha um medo, o receio dessa água quente servir ainda como combustível para ele continuar se intensificando e ganhar ainda mais força. Coisa que, felizmente, não aconteceu. Ele acabou perdendo um pouquinho de força antes mesmo de chegar à Flórida, né? Passou para a categoria 4 e um pouquinho antes para a categoria 3, justamente por conta da temperatura do oceano, que deu uma leve diminuída nesse trajeto. Ou seja, se a temperatura do oceano tivesse mais alta, a gente veria, então, as previsões se confirmarem de ser o pior a atingir a Flórida em um século, é isso? Isso mesmo, porque a água quente serve como combustível para o furacão. Então, quanto a água mais quente, mais vapor de água ela fornece para o sistema e intensifica ainda mais o furacão. Acho que vale a pena a gente dar um passo para trás para colocar todo mundo na mesma página e explicar para a gente, Fábio, por favor, como é que os furacões se formam. Geralmente, os furacões se formam com algumas instabilidades que começam lá no continente africano, alguns distúrbios atmosféricos, né, instabilidades, que vai primeiro formando áreas de baixa pressão. A gente tem área de baixa pressão aqui no Brasil praticamente toda semana, né? A área de baixa pressão eles pega o vento quente e úmido da superfície e joga para cima, formando nuvens de tempestades. No hemisfério norte, a baixa pressão ela gira no sentido anti-horário, né? Então o vento gira no sentido anti-horário, pegando todo esse ar quente e úmido da superfície, jogando para cima para formar as nuvens de tempestade. Conforme o oceano vai tá mais quente, vai emitindo, vai liberando esse vapor de água, esse sistema de baixa pressão vai se intensificando até o ponto de chegar na categoria de furacão. Os ventos vão se acelerando, ganhando aí essa categoria de furacão. Conforme o sistema vai se deslocando de leste para oeste, né, do continente africano para as Américas, o furacão tende a ganhar mais força e, dependendo aí do sistema, pode chegar até a categoria 5. Furacões como o Milton costumam gerar um outro fenômeno de força devastadora. Os tornados são colunas de ar que giram em alta velocidade e se formam dentro de tempestades. Só ganham esse nome quando se conectam com o solo por meio de um funil de nuvens. Normalmente, um tornado chega a 100 metros de altura e dura poucos minutos. Mas quando acontece junto com um furacão, o tornado se torna mais forte e dura mais. Os ventos dentro do tornado podem chegar a 480 km por hora. Os tornados se deslocam muito mais rápido do que os furacões, podem avançar de uma área para outra a quase 100 km por hora. Durante a passagem do furacão Milton, houve mais de 100 alertas de tornados, 45 deles confirmados. Nunca na história da Flórida, tantos tornados foram registrados no único dia. O Milton ele foi um pouquinho diferente desse sistema, porque ele já se formou no Golfo do México. Então ele teve uma origem num local um pouquinho diferente da maioria dos furacões. Mas vale ressaltar que é, sim, comum alguns furacões já se formarem no Golfo do México. O que não é comum é ele se intensificar tão rápido quanto o Milton se intensificou. Agora eu queria que você explicasse, em outras palavras ou com metáfora, o que é essa situação de baixa pressão que ajuda a formar os furacões. Uma analogia muito boa é como se fosse um grande liquidificador. Imagina se batendo uma massa ali no liquidificador, então pega toda a massa do que está na borda do liquidificador e joga para o centro. A baixa pressão é quase que a mesma coisa. Ele vai rodando ali as nuvens de chuva, a umidade, vai convergindo para um centro, que nesse centro a pressão atmosférica é menor, por isso que a gente chama de baixa pressão.
e ajuda a limitar as nuvens de chuva. Ali nos anos 50, que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica começou a utilizar uma lista alfabética com nomes de mulheres para fazer a nomenclatura, então, dos ciclones. 2 décadas depois, os nomes masculinos também foram incluídos, então, nessa lista para dar os nomes a eles. Dos anos 70 até hoje, os furacões já fecharam 6 listas com 21 nomes cada. Depois do furacão Milton, então, são esperados esses próximos nomes aqui para furacões. Então, a lista ela segue com Oscar, depois vem Pati, aí primeiro ali, né? Primeiro Nadine, Oscar, Pati, Rafael, Sara e Tony. Então, seriam as próximas nomenclaturas para os furacões. Em maio, a agência americana que é responsável pelos alertas climáticos avisou que a atual temporada de furacões poderia ser acima da média. Essa temporada vai até novembro e a previsão é de 7 grandes furacões, mais do que o dobro de períodos normais. Quais são os fatores que fizeram a gente ter essa previsão maior de furacão? O que está acontecendo? O mais importante dele é a temperatura do Oceano Atlântico Norte, que está muito mais quente do que o normal, não só ali na região do Golfo do México, mas todo o Atlântico Norte. Aliás, praticamente todos os oceanos do mundo estão mais quentes do que o normal, e esse oceano mais quente, ele potencializa, intensifica os furacões, também até aumenta a quantidade, porque o furacão ele sempre vai tentar achar um equilíbrio térmico entre o oceano e a atmosfera. Então, ele sempre vai pegar esse excesso de energia do oceano e jogar para a atmosfera, buscando esse equilíbrio. O outro fator é que a gente está saindo do fenômeno El Niño indo para o Laninha. Né? Geralmente, quando a gente está com Laninha em atividade, a gente tem um maior número de furacões no Atlântico Norte. Não necessariamente mais intenso, só a quantidade que realmente aumenta. A temporada de furacões vai de 1º de junho a 30 de novembro. E os especialistas afirmam que há 85% de chance de haver mais tempestades do que o normal. Os cientistas preveem a formação de até 25 tempestades no Oceano Atlântico. E destas, até 13 podem se tornar furacões, sendo que 7 podem ser dos grandes, ou seja, de categoria 3, 4 e 5, com ventos de pelo menos 170 km por hora. Ao todo, 5 furacões passaram aqui pelos Estados Unidos este ano. Uma quantidade maior que as 3 últimas temporadas juntas. De 2021 a 2023, 4 furacões atingiram o país. Um sinal de que os furacões estão se tornando mais fortes e mais frequentes. Não estamos ainda com o Laninha configurado, estamos quase, mas a gente já vai vendo algumas características. Então acabou juntando essa condição de Laninha, né, ou quase Laninha, que aumenta a quantidade de furacão, e o Oceano Atlântico Norte mais quente, que além de aumentar a quantidade, ele acaba potencializando os furacões. Então, por isso que a gente tinha essa previsão de ser uma temporada bem atípica mesmo. E o quanto essa temporada é mais grave em comparação com anos anteriores? Por enquanto, não está tão mais grave assim. A gente teve, sim, alguns fenômenos bem atípicos, por exemplo, o Beryl, né, que foi até mesmo antes da temporada de furacão começar, que foi entre abril e maio, que foi um dos furacões mais cedo já registrados. O Beryl é um furacão de categoria 5. Nunca categoria 5 tinha se formado tão cedo nessa região. O Beryl chegou ao Texas como um furacão de categoria 1, com ventos de até 150 km por hora. E o que um dia foi o pequeno balneário de Sargent Beach ficou parecendo um canteiro de escombros. Casas e armazéns foram destruídos. O Beryl atingiu com força devastadora a Venezuela e 3 países do Caribe: Granada, São Vicente e Granadinas e a Jamaica. 8 pessoas morreram. Foi a primeira vez que um furacão atingiu a categoria 4 no mês de junho. E também a gente teve um grande período, mais ou menos um mês, sem formar nenhum furacão. Isso
acabou espantando também os meteorologistas norte-americanos, porque isso não acontecia desde a década de 50, de 60. Então, essa pequena pausa acabou diminuindo um pouquinho essa previsão inicial de ter muitos furacões. Mas, mesmo assim, é muito difícil a gente ter 2 furacões de categoria 5 no mesmo ano, né? Embora esteja ficando um pouco mais frequente, é muito difícil disso acontecer. E ainda há previsão, sim, de ter mais furacões, e não dá para descartar que pode ser um furacão, um grande furacão, né, de categoria 3 para cima. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo agora tende a se intensificar se não for feito um grande pacto mundial contra as mudanças climáticas, de adaptação, para ver se consegue não mitigar, porque isso não vai acontecer, mas se consegue controlar a temperatura dos oceanos. Se isso não for possível, se as nações não tomarem juízo, Fábio, o que profissionais da sua área prevêem para daqui a 20 anos? Prevê o que a gente vem observando, principalmente nos últimos anos, ganhar ainda mais força. Os extremos ficarem cada vez mais frequentes, ainda mais do que já estão. E quando a gente fala de extremos, a gente se refere a realmente tudo. Mais temporais, mais períodos de seca, mais onda de calor e mais ondas de frio. Então a gente já vem observando isso em grande parte do mundo, pegando o Brasil mesmo como exemplo. O Rio Amazonas, a bacia do Rio Amazonas, a gente já teve nos últimos anos a maior cheia histórica e a maior seca histórica. No Rio Grande do Sul esse ano a gente teve um extremo muito grande de chuva, sendo que até o ano passado, o Rio Grande do Sul estava com uma seca, a gente vem observando mais ondas de calor. Então a gente prevê mais furacões e cada vez mais intenso. A gente também viu muitas tempestades atingem a Europa, a Ásia, onda de frio atípica também. Então todos esses extremos devem ficar cada vez mais frequentes e mais intensos. E cidades podem desaparecer daqui a algumas décadas em razão de enchentes, de chuva, de furacões, de tufões? É possível, sim, principalmente cidades que não estão preparadas para esses fenômenos mais intensos. Agora na Flórida a gente teve cerca de 9, 10 mortos porque teve um plano de evacuação muito bem feito, a população conseguiu sair de suas casas para procurar local mais seguro. Mas um país como o Haiti, por exemplo, não tem para onde ir, não tem a mesma estrutura, lembrando também que Haiti é uma ilha, então não tem muito para onde ir. E as estruturas, a preparação de países mais pobres é muito menor do que um país super desenvolvido como os Estados Unidos. Então, quando a gente fala desses fenômenos mais intensos, é possível sim, além, claro, da subida da elevação do nível médio do mar, né? A gente sempre vê essas simulações, se o nível subir 1 metro, quais cidades podem desaparecer. Então isso realmente tem que ser levado muito a sério, porque a gente está realmente caminhando para esse cenário. Fábio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente e explicar tudinho aqui no assunto. Imagina, eu que agradeço. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.